Boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas. Então vamos nesse momento elevar o pensamento a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que esse Mestre amado esteja conosco, bem como os nossos anjos de guarda, nos amparando, abençoando e protegendo. Que possamos, Mestre Jesus, sempre nos lembrarmos que não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, Tu sempre estarás conosco. Que possamos sempre elevar o pensamento nos momentos de dor e sofrimento, para que cheguem até nós a calma, a resignação, que a nossa fé seja fortalecida, que possamos sentir o Teu amor por nós, nos abençoando e amparando, hoje e sempre. Cuida de nós, Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje nós vamos ler do capítulo 5, item 24, que nos fala da infelicidade real. E como sempre trazemos do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que nos fala a respeito desse capítulo e desse item 24, nos dizendo assim: infelicidade maior, miséria, nudez, fome, abandono, orfandade, doença incurável, mutilação, paralisia, acidente grave, enfermidade dolorosa, lesão irreversível, mal entendido, fracasso, desengano, problema insolúvel, guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda de alguém querido. Ninguém pode negar que estas situações são verdadeiros infortúnios, mas infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo, quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Então, pelas palavras de André Luiz, somos muito mais infelizes quando não enxergamos o sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo. E nos diz assim, nesse capítulo 5, no seu item 24, a infelicidade real. Todos falam da infelicidade, todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas, chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente,
Mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino e as provas mais implacáveis credoras que a matilha instigada pela miséria espreitam o vosso ilusório repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e recoloque sob sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Isso nos disse Delphine de Girardin em Paris, 1861. E é importante, né? Às vezes nós conversamos sobre isso nos nossos grupos, porque às vezes achamos que tal coisa vai nos trazer a felicidade, mas às vezes é momentânea, ilusório. Aquilo que nos faz bem no momento, logo à frente, vai nos fazer um mal enorme. E muitas vezes, quando pedimos ao nosso Pai maior alguma coisa, algum desejo nosso, e Ele não nos dá,
é porque Ele sabe que pode acontecer isso, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, aquilo que pedimos e achamos que o Pai não quis nos dar, podemos ter certeza que Ele nos protegeu de algo ruim logo ali na frente, de algum momento infeliz logo ali na frente, que aquela felicidade nossa seria temporária, efêmera. E vamos ver o que nos diz o roteiro sistematizado a respeito disso. Onde está a verdadeira desgraça, a verdadeira infelicidade? Está nas consequências desastrosas de nossos maus procedimentos. Um fato que acarreta consequências funestas é mais desgraçado do que um que a princípio causa viva contrariedade, mas que acaba produzindo bem. As nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Sim. No entanto, piores são as consequências dos nossos procedimentos contrários ao Evangelho, fora da caridade. Nossos maus procedimentos de hoje prenunciam o decorrente e inevitável sofrimento de amanhã. Então, quando ignoramos aquele irmão que está sofrendo, aquele que poderíamos auxiliar e não auxiliamos, como nos falou já o Evangelho, nosso egoísmo, essa é uma infelicidade real, porque nós estamos semeando e com certeza vamos colher. Então, nós precisamos cuidar disso. O que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Como estabelecer o que é ditoso ou inditoso para o homem? Para isso, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Tudo o que se chama infelicidade, segundo o ponto de vista humano, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, é importante que a gente semeie o bem para colher o bem lá na vida futura, porque senão nós vamos também. Os valores do mundo estão assim invertidos de uma maneira geral, sim. Entretanto, não estamos no mundo apenas para gozar os prazeres materiais, mas para aprender a fraternidade de que o Evangelho nos fala. Essa inversão decorre da nossa ignorância quanto à verdadeira finalidade da vinda do homem à Terra. E o que é infelicidade? É a alegria malsã, o prazer desequilibrado, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o esquecimento da nossa destinação transcendente pelo prazer de fruir gozos perniciosos. Então, quando temos aquele grupo de amigos que se reúnem para beberagem, tudo isso é uma felicidade ilusória. Precisamos lembrar disso. A infelicidade é o esquecimento da nossa destinação transcendente pelo prazer de fruir gozos perniciosos. Isso é infelicidade e nós achamos que é felicidade. É certo usufruir das alegrias sadias do mundo? Claro que é. Das alegrias sadias, sim.
desde que não nos percamos nessas alegrias, pois a finalidade maior da vida é o nosso aprimoramento espiritual à luz do Evangelho. Deus não nos condena, não. Muitas de nós temos ideias erradas, errôneas a respeito do nosso Pai. Ele não quer nos ver infelizes. Nós é que muitas vezes fazemos a nossa própria infelicidade, indo por caminhos errados. Para ficarmos alegres, não precisamos da bebida alcoólica, não precisamos disso, não precisamos de droga alguma. É importante a gente começar a olhar para dentro de nós e lembrar, fazer uma análise do que estamos fazendo no nosso cotidiano. O Espiritismo nos esclarece a verdade e o erro, tão desfigurados pela nossa cegueira. E como encarar a satisfação das necessidades materiais como meio e não como fim. Devemos considerar as carências dos outros e buscar repartir o que temos, moderação acima de tudo. Aquele que tem fé no futuro não se importa de deixar sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Nos diz aqui, né? Como encarar a satisfação das necessidades materiais como meio, não como fim. Nós precisamos das coisas materiais. Não temos como negar. E o Pai não nos condena, porque Ele sabe que nós necessitamos. Enquanto aqui estivermos, necessitaremos da parte material. Ele apenas não quer que a gente dê mais valor às coisas materiais do que para as coisas morais e espirituais, porque são essas que nós vamos levar. É esse tesouro que nós vamos levar. Todas as virtudes, tudo aquilo que nós fizemos de bem, de bom para o nosso próximo, essas coisas nós vamos levar e serão contabilizadas a nosso favor. E é isso que nós precisamos lembrar. Então, Deus não condena que a gente usufrua dos bens materiais, trabalhamos, conquistamos, não tem problema, só não valorizar mais do que o que devemos. E diz assim o nosso Evangelho. A melancolia, no item 25. Sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor e o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar. Seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós,
Sede fortes e corajosos para suportá-las e enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. François de Geneve, em Bordeaux. Então, que possamos nos lembrar disso, né? Que às vezes essa tristeza que se apodera de nós é justamente isso, é nosso espírito querendo se libertar, mas só vai se libertar quando o Pai assim desejar. E aí diz assim: a melancolia é causada pela vida física? A vida física é um fator. A verdadeira vida é a do espírito e se passa no plano espiritual. No entanto, nossos desequilíbrios nos impõem estágios físicos de correção. Tanto aqui como após a morte do corpo, Deus reserva instâncias de felicidade aos que cumprirem suas missões. E onde o homem deve buscar uma vida melhor? Na prática dos ensinamentos de Jesus, aguardando pacientemente o anjo da libertação para nos ajudar a romper os liames que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, mas não neste mundo, e sim na vida espiritual. Uma vida melhor virá com esforço por cumprir nossa missão terrena. Devemos, então, aceitar passivamente os sofrimentos? Não. Devemos ser resignados, porém, nossa ação em benefício do próximo antecipa o fim do nosso sofrimento. A resignação é um fator importante para vencer os sofrimentos. Todos temos, assim, uma missão na Terra? Sim. Deus não nos colocaria no mundo sem razões elevadas de progresso. A família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo, nos suscitam obrigações que nos conduzirão à perfeição, se bem cumpridas. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais, estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. Mas então, o que devemos fazer quando a melancolia tomar conta de nossos corações? Devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas provações. Nós não podemos desanimar. Precisamos ser fortes, sim. E de que maneira? Vamos orar. Vamos pedir a Jesus que nos tire esse sofrimento, essa mágoa, essa melancolia de dentro de nós. E é muito interessante que a gente veja que isso acontece com a maioria de nós aqui. E André Luiz nos fala da depressão, meus irmãos, a respeito desse capítulo 25. Porque é assim que começa a depressão. É uma tristeza hoje, é uma tristeza amanhã, às vezes sem motivo, às vezes tem um motivo e ali desencadeia tudo. E nós precisamos dar atenção se estiver alguém com depressão, se tiver alguém na nossa família. Diz assim André Luiz para nós, a respeito desse capítulo 5, item 25. Depressão. Muito antes da plenitude do estado depressivo, existem sintomas precursores que são contornados pela mobilização ativa da fé e da vontade. Você é arrimo de família, passa por dificuldades, tem medo do futuro, mas a fé garante a segurança. Você é esposa dedicada,
sofre o golpe da traição, entrega-se à revolta, mas a fé garante a paz. Você tem emprego estável, recebe o aviso de dispensa, mergulha no desespero, mas a fé garante o equilíbrio. Você é atleta preparado, não alcança a vitória, pensa na desistência, mas a fé garante o ânimo. Você discute com um amigo, ouve dele a frase infeliz, sente o espinho da ofensa, mas a fé garante o perdão. Você gosta de alguém, não evita o rompimento, acha que a vida acabou, mas a fé garante a coragem. A depressão é com frequência a resposta tardia às mágoas acumuladas nas lutas diárias. Perante as dificuldades nos compromissos da reencarnação, recorra à fé sincera em Deus e à confiança em si mesmo, recordando a palavra de Jesus aos enfermos que aliviava: vai em paz, a tua fé te curou. Que possamos ser curados pela nossa fé. Jesus está sempre pertinho de nós, querendo nos amparar, esperando o nosso chamamento, esperando que digamos a Ele: Mestre Jesus, vinde a mim, ajuda-me, auxilia-me. E Ele vem, e Ele virá. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias, temos doutrinárias no nosso canal, e que possamos uma vez mais elevar o nosso pensamento a esse Mestre de amor, pedindo as bênçãos, o amparo. Mestre Jesus, que tu possas entrar em todos os lares, levando a tua luz e o teu amor para todos. Ilumina, Mestre, cada cantinho deste lar, desse ambiente que te recebe, e que as tuas amorosas bênçãos se façam, sejam derramadas sobre cada irmão, encarnado ou desencarnado. Cuida de nós, guia-nos em mais uma semana que se inicia. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração e que Jesus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.